Olá pessoal, tudo bom? Estamos mais uma vez aqui reunidos para mais um podcast do Colégio São José. Hoje um podcast um pouquinho especial. Nós estamos, como todos sabem, comemorando este ano 125 anos do Colégio São José. E ao longo desse ano letivo nós teremos diversas programações para comemorar essa data. E hoje estou aqui do lado do professor William. Quer dar um oi? Estamos aí. Olá para todo mundo, uma alegria estar aqui novamente. E sempre é legal gravar o podcast, falar um pouco de coisas da escola. Enfim, me honra muito. Professor William, quer nos introduzir sobre o que será esse podcast hoje? O nosso assunto de hoje é um assunto muito especial, porque nessa comemoração de 125 anos nós fomos desafiados a produzir um hino para a escola. Uma música que contasse um pouco daquilo que é essencial dentro da nossa escola. Eu estou aqui há 17 anos, então já transito bastante por essa filosofia. E esse desafio veio pela irmã Maria das Graças, e claro, pela direção, mas um dia ela chegou numa reunião do SOR e falou: olha, seria muito legal que a gente produzisse um hino, tal. E isso ficou na minha cabeça. E aí, quando ela me deu o ok, eu fui começando a pensar algumas coisas, e aí convidei você, pra gente produzir junto, que é uma excelente cantora. E aí pensamos um pouco nessa questão do hino, Isso aí. Eu acho que o Colégio São José, 125 anos, é o colégio mais antigo de Caxias. A história do colégio se mistura muito com a própria história da nossa cidade, Então, é difícil você encontrar hoje alguém nessa cidade que não tenha alguma história relacionada ao Colégio São José. Então, acho que na criação do hino dos 125 anos, também a gente pensou em olhar para a escola desse viés poético, dessa construção dessa história, tão bonita, que se mistura com a história de tantas pessoas da nossa cidade, do nosso círculo, não somente com as pessoas que estão aqui dentro. É imensurável, o efeito que essa escola tem, imensurável a quantidade de pessoas que acabam sendo influenciadas, ou pelo menos conhecem, ouviram falar, A presença das irmãs é muito forte na cidade, Então, nesse sentido que é um grande desafio, porque se às vezes a gente pega uma música, ou se inspira e faz alguma coisa ali que você está sentindo de forma subjetiva, é uma coisa escrever. Outra é você tentar criar uma melodia, criar uma letra que faça sentido para muitas pessoas. É verdade. Então o desafio estava muito em cima disso. E tem uma curiosidade interessante, porque no ano retrasado ainda, em 24, eu estava um dia no SOR e eu tinha um intervalo legal no SOR, assim, quando eu chegava, porque a minha aula começava um pouquinho depois. E eu estava cantarolando o que foi o início da música. Eu nem sabia que nós íamos ter um hino e tal, mas eu comecei a cantarolar essa... que é a parte de introdução da música, e comecei... Ou seja, a música se iniciou muito antes do objetivo próprio dela, E aí foi assim, eu lembro que eu gravei no celular, eu guardei e pensei, um dia eu escrevo alguma coisa, porque eu sou meio metido a escrever músicas, eu gosto de fazer isso. E aí guardei isso, ficou, e aí quando veio a proposta de fato, eu pensei assim, eu trabalho com crianças de 6, de 7 anos, e eu preciso que eles cantem essa música. Tem que ser uma coisa, tem que ser uma melodia que quando eles cantem seja muito natural para a criança cantar. Então não podia ser uma coisa muito complexa, cheia de acordes dissonantes, não. Tinha que ser uma coisa bonita, isso. Também. E aí super casou, Eu me lembrei, mas eu já tenho alguma coisa que nasceu no São José, então de certa forma, faria muito sentido, E aí então acabou sendo o pontapé inicial para começar a fazer, Essa música, ela foi, assim, não foi feita de uma vez, Às vezes a gente ouve alguns autores falando, saiu de uma vez a música. Às vezes acontece, é uma coisa que pode acontecer e tal. Na grande maioria das vezes ela é feita em etapas. Etapas. Essa foi o caso, a gente começou fazendo essa primeira parte, depois fez uma parte B ali, um pré-refrão, e por último o refrão bem depois. E ela terminou nas férias, nas férias de julho. Exato. Também teve esse momento em que, para que lugar nós vamos da música, Ok, chegamos até aqui, falta alguma parte, falta alguma coisa. E aí
partimos desse momento em que, ok, vamos olhar atentamente para o nosso ambiente de trabalho, para aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. O que nós vemos nos corredores? Isso foi muito legal. Como que é o nosso cotidiano? Como que a gente pode colocar isso de maneira poética, simples, bonita na música? Né? Tanto que tem essa parte na música também, Sim. Né? Os corredores, né? Isso. E isso é muito legal porque quando faltou a parte mais poética daquele isolamento de construção, foi passear na escola mesmo, né? Foi vir trabalhar, foi olhar, dar uma voltinha na educação infantil. E aí acho que foi uma outra coisa que a gente tentou colocar na música, que foi nas 3 primeiras frases dar conta das idades que tem na escola. Desde o pré, Fundamental 1 e Fundamental 2 e médio, porque ela começa, né? Deus está no pequeno coração. Aí pensamos nos pequenininhos lá, né? Depois de quem olha o mundo e presta atenção. Já um pouco os maiorzinhos que são curiosos, que querem saber das coisas, 2º ano, 3º ano, né? E depois, pelo bom caminho que eu quero seguir. Aí já ensino médio, né? São José me inspira e me ajuda a construir. Então, quer dizer, já foi todo pensadinho assim para dar conta de toda essa gente que estava aí, né? Isso aí. E aí, uma outra coisa que a gente ficou muito reflexivo foi assim, são muitas pessoas diferentes, idades diferentes, processos diferentes. O que une essa escola? Exato. Né? O que é um dos pilares, né? Unidade. O que é, inclusive, né? As irmãs têm como carisma a unidade, mas o que une todas essas pessoas, que são tantas pessoas, a gente nem consegue ver todas, né? Muitas vezes não sabe nem o nome de todas. Não consegue, é muita gente. É muita gente. E aí a gente foi se dando conta que a parte religiosa é fundamental e essa escola tem um privilégio gigantesco. Se você não conhece essa escola por dentro, venha e passe num lugar especial que é a capela, que é linda e ela é grande, né? A gente, né? Tem um privilégio de ter uma capela tão grande. A gente foi se dando conta de não só tão grande, mas bela. Ela é linda. E fomos nos dando conta que talvez a gente não consiga entrar em todas as salas, os alunos não possam ir em todos os espaços. Mas na capela, em algum momento do ano, todo mundo vai lá. Né? Então a gente também quis citar a capela, né? Depois segue com nos corredores que ando amizades tão belas, unidade, oração e luz eu encontro na capela, né? A ideia de trazer isso, que era bem importante também, né? E aí a gente precisava de um grande refrão. Um refrão que entrasse na cabeça da galera. Juntando com o outro podcast, aquela música que vira chiclete, né? Que outra vez nós falamos, né? Então a gente pensou também... Às vezes soa mais até como um jingle, né? Às vezes parece. E acho que tem um pouco esse objetivo também, né? Também. Porque também a gente não fez um hino com aquele rigor de hino, né? No sentido de... A gente fez um hino contemporâneo, vamos pensar assim, né? Mais em formato de música mesmo, porque a gente, né, gostaria que as crianças cantassem. Se fala mais, se ouve mais entre os jovens da escola, né? E ao mesmo tempo a gente pensou muito no tempo, porque 125 anos é uma grande história e ao mesmo tempo tem que olhar um pouco para o futuro, tem muitas coisas aqui que envolvem. O refrão acabou ficando, né? Colégio São José, uma longa história de conhecimento e fé, sempre ao nosso lado, priorizando o saber e o sagrado. Tantas lindas histórias no São José. Aí foi dessa forma aí, né? Sei. Então o hino nasceu foi muito cuidado, né? Para ele foi com muito amor que a gente foi fazendo, foi olhando para as pessoas e a gente espera que seja uma maneira legal de comemorar os 125 anos da escola, né? A gente espera que mesmo que você que está assistindo talvez não esteja tanto aqui, quando você ouça a música, você pense, poxa, olha ali tem uma música legal lá naquele colégio, eles gostam muito do colégio, né? E acho que foi esse, né, o nosso processo como um todo, que né? seja uma música para de fato embalar esse ano, sabe? Será um ano de, como eu falei inicialmente, de muitas comemorações, né? Um ano muito simbólico. Eu acho que essa música, esse hino, ele vem também para transmitir essa sensação de festividade para as pessoas. Então,
que a gente consiga ouvir essa música, ouvir esse hino, e não só ouvir, mas cantar também, a gente sinta a alegria de estar comemorando 125 anos, numa escola que é tão significativa, que tem uma história tão grande, tão bonita, né? E uma coisa muito interessante, para a gente já se encaminhando, foi a gravação, né? Nós fizemos uma gravação no estúdio para liberar para o pessoal conhecer, né? Eu tenho uma ideia que um dia eu quero gravar com as crianças, eu quero fazer os 2.000 alunos cantando e tal, mas isso é para além. Nesse primeiro momento a gente acabou gravando, né? Gravamos isso nós aí. Dois, né? Gravamos alguns instrumentos, isso. Né? E como é que tu te sentiu gravando, assim? Porque a Letícia, ela é uma cantora, então ela faz gravações por aí, né? Mas acredito que foi diferente gravar. Né? Como é que tu te sentiu lá no estúdio, aquela hora? Responsabilidade, peso? Eu acho que a responsabilidade é a palavra, né? Ao me dar conta de que eu estava lá e eu não estava lá somente por mim, pela Letícia cantando, mas estava representando tantas pessoas que estão por trás de todo o cotidiano do Colégio São José. Então acho que a palavra que me vem quando eu penso que eu senti é a responsabilidade, assim, não posso vacilar, porque eu estou dando voz a todas essas pessoas. Penso que para ti também, de alguma forma. Mesma coisa, né? Sim, sim. E eu, quando gravava, eu me lembro que eu sou muito mais instrumentista, mas quando eu estava gravando a voz, eu ficava pensando nas crianças. Me vinha assim alguns na cabeça, assim, né? Eu me imaginava eles cantando, eu ficava, mas seria muito legal ele estar aqui, nesse, né? Com os fonezão, né? Com o microfone, que nem sei se eu cabia na cabeça deles, porque é grande, né? Mas eu ficava pensando neles, eu ficava já imaginando eles cantando e todas essas coisas. Então, por mais que foi um trabalho que a gente acabou fazendo nós dois, né, ele é um trabalho muito coletivo, porque a gente foi buscar no dia a dia, realmente, das pessoas que estão aqui, e foi feito para essas pessoas que estão aqui. Perfeito. Uma outra curiosidade legal na construção da letra foi utilizar o termo Sanjo, né, que é um diminutivo de São José, né? Que a gente carinhosamente, a gente até ficou com receio de usar, né? Mas ao mesmo tempo a gente viu que os jovens usam muito o Sanjo, né? Lá no Sanjo, não sei o quê. E aí a gente achou interessante, né? O Sanjo desde muito cedo me ensinou a amar, né? Então a gente também quis colocar essa expressão que não é institucional, não, mas é carinhosa, carinhosa. Né? É um jeito do jovem também demonstrar carinho pelo colégio. Isso aí. Vamos cantar? Vamos cantar agora, pra valer agora? Vamos lá, então. Deus está no pequeno coração de quem olha o mundo e presta atenção. Pelo bom caminho que eu quero seguir, São José me inspira e me ajuda a construir. Nos corredores que ando, a amizade são belas, unidade, oração e luz eu encontro na capela. Pra vida que vem pela frente uma resposta posso dar. O Sanjo desde muito cedo me ensinou a amar. Colégio São José, uma longa história de conhecimento e fé, sempre ao nosso lado, priorizando o saber e o sagrado. Tantas lindas histórias, Colégio São José, uma longa história de conhecimento e fé, sempre ao nosso lado, priorizando o saber e o sagrado. Tantas lindas histórias no São José. Feliz 125 anos, pessoal. Até mais.